Muito bem, estamos de volta aqui para continuar esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, aonde você pode ter uma coleção de toda a Bíblia comentada, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos no maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, com 150 salmos, 2.461 versos. E estamos no salmo agora de número 115, um salmo bem conhecido, que fala da vaidade dos ídolos, ou quão vão são os ídolos. Deus proíbe terminantemente fazer imagens de esculturas e prostrar diante delas. E Deus mostra o quão vão os ídolos. E por que muita gente se torna cego e surdo espiritual? Porque ele é idólatra. E aí ele torna-se semelhante aos ídolos que ele adora. Salmo de número 115 é um salmo bem conhecido, e para os idólatras eles não gostam muito desse salmo, porque mostra a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. E exorta-nos a confiar só em Deus. A nossa confiança deve ser em Deus. Deus criou todas as coisas, Deus não pode ser representado por um pedaço de pau, de barro, de gesso, de pedra, pode ser de ouro ou de prata, não é obra das mãos dos homens. Isso não pode representar o Altíssimo, cujas mãos fizeram todas as coisas. O Altíssimo, cujos ouvidos estão bem abertos e os olhos bem atentos para ouvir a oração, os ouvidos abertos para ouvir a oração do seu povo e os olhos sobre o seu povo, sobre o justo. Então nós vamos ver esse salmo de número 115, que é parte do Hallel, que eram os hinos lidos e cantados na Páscoa. Esse é um hino que insta o povo de Deus a confiar e adorar o Senhor somente, lembrando os que somente Ele é digno de lealdade mais profunda. Quando o pano de fundo está a tentação de voltar-se para deuses falsos, adoradores de outras nações, e a congregação precisa entender como inútil é servir tais divindades. Alguns estudiosos supõem que a provocação dos gentios, no verso 2, onde eles perguntam onde está o Deus dele, é a descrição dos ídolos inúteis, no verso 4 e 8. Por Deus ser invisível, Deus de Israel sempre foi conhecido como Deus invisível, então daí a provocação, onde está o seu Deus? Quando eles tinham um ídolo, não é? São evidência que o salmo surgiu também após o exílio, quando Israel foi grandemente exposto a tais provocações e tentações a ídolos. E alguns consideram que a expressão os que temem ao Senhor, verso 11 e 13, refere-se aos gentios que adoram o Senhor. Também vemos isso em Atos 10, 2, não é? O Cornélio, centurião, que adorava o Senhor. Atos 13, 16, aqueles que temiam a Deus, que começa a ser uma característica notável da vida judaica no período grego, depois de Alexandre o Grande. Todavia, nenhum desses argumentos é decisivo. Como os comentários mostram, as provocações e tentações sempre existiram em todos os períodos, e a expressão temem ao Senhor prontamente se aplica a qualquer fiel de Israel de qualquer época. Porém, se o salmo teve sua origem antes do exílio, ele certamente obteve nova relevância no período pós-exílico, e os gentios que frequentavam a sinagoga podiam ver-se incluídos entre os que temem o Senhor, o Deus verdadeiro. De fato, os cristãos podem cantar esse salmo com o mesmo propósito de fortalecer a sua lealdade e confiança no Deus verdadeiro e no Deus que é invisível. Não é? Por isso nós devemos adorar. Vamos aqui ver o louvor ao verdadeiro Deus. Começa o salmo com uma negação. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O Deus de Israel era o Deus invisível e era conhecido pelo seu nome da glória.
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Normalmente eles adoravam ídolos e o Deus de Israel era o Deus invisível. Mas ele diz, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. A expressão nosso Deus está no céu declara que ele é o Deus acima de todos. Declara também sua soberania, declara a sua grandeza, declara também sua superioridade a todos os deuses, declara e revela uma esperança que vem dos céus e uma segurança que assim como os céus são altos, lá está Deus. Aí verso 4, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Olha só, tem boca, mas não falam. Já viu um ídolo falar? Não fala. Tem olhos, mas não veem. Os olhos podem ser até pintadinho, mas a bolinha do olho fica lá parada, ninguém vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Ouvido é de ouro, de prata, ou de pedra, ou de gesso, ou de barro, ou de madeira, não ouve. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, tem até uma mãozinha, pode ser estendida, pode estar esticada, pode estar assim, mas tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, tem que ser carregados. Nem som algum sai da sua garganta. Quer dizer, eles não falam, não sai som, estão parados, estáticos, tem que ser carregados. E aí, verso 8, e aqui tem a razão que muita gente é cego espiritual, é surdo espiritual, porque adora ídolo. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Que ele confia no ídolo, né? Todos nele se tornam igual ao ídolo. E aí vem a exortação. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, chamando a casa sacerdotal. Note que no Salmo 114:1 fala da casa de Jacó. Aqui, Salmo 115:10, fala casa de Arão. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e teu escudo. Confia Israel, confia a casa de Arão, sacerdotes. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Está vendo? Confia Israel, confia a casa de Arão, confia vós que temeis o Senhor, confia no Senhor, ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Escudo no sentido de proteção, auxílio no sentido de ajuda. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Quem abençoa é Deus. Abençoará a casa de Israel. Aí, agora vem a casa de Israel. Salmo 114, casa de Jacó, casa de Arão, casa de Israel. E abençoará a casa de Arão. Abençoará a casa de Israel e a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Não importa se é pequeno, grande, o segredo é temer ao Senhor, que serão abençoados. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Vamos falar do abençoar no livro dos Salmos. Salmo 5, verso 12, fala de abençoar o justo. Salmo 28, verso 9, diz abençoar a herança de Deus. Salmo 45, verso 2, fala de abençoar para sempre. Salmo 65, 10, fala de abençoar as novidades e plantações. Salmo 112, verso 2, fala de abençoar a geração dos justos. Salmo 115, 12, fala de abençoar a casa de Arão. Salmo 128, verso 5, fala que abençoar desde Sião. Então, o termo abençoar aparece várias vezes, inclusive aqui no verso 13. Abençoará os que temem, tanto pequenos como grandes. Então, podemos incluir ainda abençoar os pequenos e abençoar os grandes. Verso 14. O Senhor vos aumentará
cada vez mais a vós e a vossos filhos. Mostra como Deus multiplicava o povo de Israel no Egito, e o Senhor vos aumentará. Essa era uma bênção, o Senhor aumentar-nos cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto os ídolos são obra das mãos dos homens, o Senhor fez os céus e a terra. Os céus e a terra e o mar e tudo que neles há são obras da mão de Deus. Aí, verso 16 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, e a terra deu ele aos filhos dos homens. Verso 17: os mortos não louvam o Senhor. Lembra que aqueles que adoram o ídolo se tornam semelhantes a eles. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos. E aqui compara com os mortos. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós bendiremos, né? Os mortos não louvam, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Com isso, conclui o Salmo de número 115, que condena a vaidade e nos exorta a confiar no Senhor. A vaidade dos ídolos. Vamos ao Salmo 116. Esse salmo é um salmo de gratidão, não é? Porque o Senhor ouviu o clamor. Aparentemente, o salmista estava em grande aperto. Ele diz: encontrei aperto e tristeza, laços da morte me cercaram, cordéis do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, mas clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, me livrou. Menciona também que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo, então, de número 116, esse é um hino de ação de graças, pessoal, pelo cuidado de Deus. A circunstância específica é o livramento de uma morte iminente, verso 3, verso 8, verso 9 e 15. As palavras do Salmo podem ser entendidas a outros tipos de respostas dramáticas. A oração em tempos de extrema necessidade. O Salmo é notável pela premissa de gratidão, pelo livramento pessoal, é apropriado, consumado na adoração pública. Essas palavras são excelentes para serem usadas pelo povo de Deus para agradecer publicamente depois de suas próprias situações de emergência. Algumas igrejas usam esse salmo em um culto de ação de graça, depois que uma mulher dá à luz a um filho. Também, esse salmo eu gosto de usar muito no culto de Santa Ceia, por causa do verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, e o verso 13 diz: tomarei o cálice da salvação. Numa outra tradução diz: erguerei o cálice da salvação, que é o cálice da Santa Ceia. Vamos ao Salmo de número 116, diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Não é? O Senhor ouve a nossa voz. Interessante, o Salmo 115, os ídolos têm ouvido, mas não ouvem. Mas agora, no Salmo 116, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista invoca e o Senhor ouve, porque Ele ouve. Agora eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Note o aperto que o salmista passou. Cordéis da morte me cercaram. Parece que ele esteve à beira da morte. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Isso é comum. O justo pode provar de apertos. O justo pode beirar a morte. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo,
Aqui o salmista encontrou os cordéis da morte, me cercaram as angústias do inferno, se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. O que ele fez em meio a tudo isso? Verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Foi uma invocação, um clamor a Deus, pedindo por livramento. Ó Senhor, livra a minha alma. E aí vem os atributos divinos, maravilhoso. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Que Deus maravilhoso, misericordioso, que se compadece de nós, que livra, que perdoa a iniquidade. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. É o que Tiago também diz. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Aí diz: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Acalma-te minha alma, sossega minha alma, porque o Senhor te fez bem. A nossa alma encontra descanso em Deus. O nosso descanso, o nosso repouso da alma está em Deus. A alma estava agitada, né, beirando a morte, mas agora volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aqui nós vemos que Deus é o que livra da morte. Salmo 116 mostra isso, verso 8, né? Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. O Salmo 56, verso 13, também diz isso. Do fogo, Isaías 43, 2. Da tentação, Mateus 6, 13. Do mal, Lucas 11, 4. E do leão, da boca do leão, 2 Timóteo 4, 17. Deus é o Deus que livra. Salmo 116, 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Alma da morte, olhos das lágrimas e pés da queda. Nós tropeçamos com o pé, podemos cair. Os olhos cheios de lágrimas, choro. E a alma estava à beira da morte. Mas Deus livrou a alma da morte, os olhos das lágrimas. Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, Apocalipse 21:4, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Ou seja, por onde eu andar, a face do Senhor estará sobre mim. E aí ele diz: cri, por isso falei, estive muito aflito. Note que ele diz que teve angústias do inferno, cordéis da morte cercaram, agora estive muito aflito, cri, por isso falei, e eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Ou seja, a confiança não vem do homem, confiança no homem é vã, assim como confiar nos ídolos é vã, mas confiar no Senhor é segurança. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista quer dar algo de volta para Deus, mas na verdade é uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E na verdade ele vai ainda receber mais coisas. Verso 13, ele diz: tomarei o cálice de salvação. Quer dizer, ele não vai dar, mas ele vai tomar um cálice, o cálice da salvação. Bebendo no cálice do Senhor, tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Diversas vezes ele fala invocar. Verso 2, invocá-lo-ei enquanto viver. Verso 4, invoquei o nome do Senhor. Verso de número 13, invocarei o nome do Senhor. Verso 17, invocarei o nome do Senhor.
invocar e clamar e chamar pelo nome do Senhor. Tomarei o cálice de salvação, invocarei o nome do Senhor. Verso 14, pagarei os meus votos ao Senhor. A Bíblia diz, melhor é não votar do que votar e não pagar. Não é? Mas se você vote, pague. Pagarei os meus votos ao Senhor. O que era o voto? O voto era uma promessa que se fazia a Deus. E ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. De uma forma pública eu vou pagar os meus votos. Verso 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É interessante esse verso. O salmista não queria morrer, diz, cordéis a morte cercaram. Diz também, no Salmo 115, os mortos não louvam a Deus. Mas aqui no verso 15, do Salmo 116, ele diz que é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte dos seus santos, que estarão com Deus para sempre. Então, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Ou seja, Davi, a sua mãe, já servia o salmista, se esse salmo é de Davi, já a mãe era uma serva de Deus, o salmista era uma serva. Sou o teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Soltaste as minhas ataduras, lembra Cristo na ressurreição. Lembra também Lázaro, que estava atado, e Jesus diz, soltai as ataduras e o deixai ir. Não é? Que são ataduras da morte. E dá a impressão que o verso 16 sugere uma ressurreição, porque vem logo após o verso 15, preciosa é a vez, Senhor, a morte dos seus santos, e depois, deu ao Senhor, deveras sou teu servo, filho da serva, soltasse as minhas ataduras, as ataduras da morte, as ataduras que colocavam a pessoa no sepulcro, ele solta essas ataduras. Também pode sugerir qualquer atadura, a pessoa está atada ao pecado, alguma coisa que aprende, quem solta e liberta-nos é Deus. Mas é interessante o fato de as ataduras virem logo após a morte dos seus santos. Verso 17, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Não é? Mas que sacrifício é o louvor? O louvor não é um sacrifício, é um prazer, mas era apresentado como um sacrifício de louvor, e que eu possa, né, oferecer de sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor, e de novo, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo, de forma pública, que eu possa pagar, que eu possa declarar a presença do Senhor. E aí diz, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, que sugere que a casa do Senhor ainda estava em pé, no pátio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Salmo lindo, salmo de amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Vamos para o Salmo 117. Esse é o menor de todos os salmos, mas não é porque ele é menor que ele não tem valor. Só tem 2 versos, não é? Tem alguns salmos, como 133, tem 3 versos. Mas o Salmo 117 é o menor de todos os salmos. Esse é um breve hino e faz um convite. Louve ao Senhor todos os povos. A misericórdia e fidelidade do Senhor, conforme Êxodo 34:6, estão comprometidas com Israel, mas destina também para o mundo todo. Dessa forma, os gentios são mencionados, estão incluídos na palavra conosco. O chamado Israel tinha por objetivo o bem de todo mundo. Gênesis 12, 2 e 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Êxodo 19, 5 e 6, menciona também o estrangeiro. 1 Reis 8, 41 a 43,
E o Antigo Testamento constantemente alimenta a esperança de que chegará o dia quando os gentios alegremente se unirão para adorar o único Deus verdadeiro, igual no Salmo 96. Quando Israel entoava esse cântico em fé, eles tanto se lembravam da sua posição privilegiada, conforme também o Salmo 147, 19 e 20, como da razão da sua existência. Paulo cita no Salmo 117, verso 1 e Romanos 5, 11, como parte do seu argumento, de Romanos 5, verso 8 a 13, para que os judeus cristãos recebam uns aos outros e adorem juntos, de acordo com Romanos 15, 5 e 7. Então o apóstolo Paulo usou esse salmo. O tempo tão aguardado chegou, não é? Convida todos os gentios a louvar ao Senhor. Nas Bíblias diz, louvai ao Senhor todas as nações ou todos os gentios. O dever de louvar ao Senhor, não é? Isso aponta para louvarmos a Deus. Quem deve louvar a Deus? Todas as nações, todos os povos, todos os santos devem louvar a Deus. Então, Salmo 117. O que é interessante é que esse é o menor dos salmos. E depois, Salmo 119 é o maior. E bem no meio nós vamos falar depois do Salmo 118. Mas aqui é apenas 2 versos, mas são ricos. Primeiro, louvai ao Senhor todas as nações. Não é só Israel que deve louvar, mas todas as nações, todos os gentios, louvai-o todos os povos. Então esse salmo implica uma universalidade do louvor. As nações, os povos, todos louvando ao Senhor. Aponta também para a era milenar, onde estaremos todos louvando, gentios, judeus, louvando ao Senhor. E por quê? Porque sempre dá a razão do porquê. Porque a sua benignidade é grande para conosco, inclui judeus e gentios aqui. Por quê? Porque a sua benignidade é grande para conosco. Às vezes nós não temos ideia da benignidade de Deus, da grandeza que ela é, mas ela é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Passa os céus, a terra, a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Lindo esse salmo, não é? Aqui aparece como verdade. Uma outra tradução traz fidelidade do Senhor, dura para sempre, não é? E grande é a sua misericórdia, em vez de benignidade. Uma outra tradução contém assim, porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor. Na minha tradução aqui diz, sua benignidade é grande e sua verdade é para sempre, não é? Então, misericórdia, benignidade, fidelidade, verdade, estão juntos. Então, louve ao Senhor. Com isso termina o Salmo 117. Vamos agora para o Salmo 118. Salmo de número 118. O Salmo 118 é um salmo especial, não é? O Salmo 118 marca exatamente a metade da Bíblia. A Bíblia tem metade de toda a Bíblia, não a metade do Antigo Testamento, mas toda a Bíblia. A Bíblia contém 1189 capítulos. O Salmo 117 é o mais curto e o Salmo 119 é o mais longo. O que é interessante que o Salmo 118 está bem no centro da Bíblia. Existem exatamente 594 capítulos antes do Salmo 118 e depois 594 capítulos depois. Então, o Salmo 118 é exatamente o meio da Bíblia, sendo que o 117 é o menor, o 119 é o maior, e aqui está. E alguns dizem que o verso 8 é exatamente o meio. Então, o Salmo 118, verso 8 diz, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem.
confie no Senhor, não é? O Salmo já tinha nos chamado, Salmo 115, a nos chamado a atenção para confiar no Senhor e não nos ídolos, não é? Confia, ó Israel, no Senhor, confia, ó casa de Arão, no Senhor, confiai no Senhor, porque Ele é auxílio e escudo. O Salmo 118, verso 8, meio da Bíblia, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse salmo também era cantado durante a Páscoa. Alguns creem que esse Salmo 118 é o hino que Jesus cantou saindo para o jardim do Getsemane. Nós vamos ler ele, menciona a vítima atada à ponta do altar. Salmo 118 é um alegre cântico de ação de graça e vai encerrar o ralé ao egípcio. O Salmo convida todo o povo, que começou no Salmo 113, o Salmo convida todo o povo de Deus a louvar o Senhor por sua misericórdia. Verso 1 a 4. Em seguida, parecer um testemunho pessoal do resgate de Deus em alguma tribulação. Verso 5 a 18. E então, para uma ocasião litúrgica na casa do Senhor, que envolve todo o povo novamente. Verso 19 a 29. O Salmo descreve um cortejo festivo e que segue para Jerusalém depois de algum livramento. A ocasião original é difícil de identificar. Pode ser a reconstrução do templo ou dos muros de Jerusalém. Tempos, ele foi cantado na festa dos tabernáculos e também na Páscoa. Evidentemente, esse texto foi recitado pela multidão quando Jesus entrou em Jerusalém, no chamado, então, Domingo de Ramos. Mateus 21, 9, Marcos 11, 9, Lucas 19, 38. E Jesus pode ter insinuado ao cantar na sua segunda vinda, Mateus 23, 39. Quando Jesus diz, não me vereis até que dizeis, bendito que vem em nome do Senhor. Foi o último salmo que Jesus cantou na última ceia com seus discípulos, antes de saírem para o jardim do Getsemane, Mateus 26, 30. Os versos 25 a 26 do Salmo 118 ainda são bastante lembrados em orações durante a ceia do Senhor. A sessão litúrgica faz com que a maioria dos estudiosos se incline a pensar que o Salmo foi originalmente composto para alguma cerimônia especial, como a colocação da pedra fundamental do novo templo, conforme o verso 1 e com Esdras 3:11, ou a dedicação do novo templo, Esdras 6, 16 a 22. Seja qual for o caso, essa ligação faria com que o eu, que dá o testemunho pessoal de cada membro da congregação, se identifique com as provações do povo como um todo. Os muitos atos de livramento de Deus mostram que a sua misericórdia dura para sempre e não está limitada a uma única geração. Vamos então ao Salmo 118, Salmo lindo, exatamente o centro da Bíblia, e começa, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós vamos ter esse refrão repetindo várias vezes no Salmo 136. A sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, casa de Arão, sacerdotes, que a sua benignidade é para sempre. 3 vezes repete, sua benignidade é para sempre, e no verso 29 vai repetir mais uma vez, não é? No verso 4 continua, diga agora aos que temem o Senhor que a sua benignidade é para sempre. Então, note, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. Diga agora Israel, a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, a sua benignidade é para sempre. Diga agora aos que temem o Senhor que a sua benignidade é para sempre. E no final, verso 29, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Pelo menos 5 vezes
nesse salmo repete, porque a sua benignidade é para sempre. Às vezes a palavra benignidade também pode ser trocada pela palavra misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Algumas traduções dizem, na Almeida Revista Corrigida, sua benignidade é para sempre. Na Nova Almeida Atualizada, em vez de benignidade, diz sua misericórdia é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo. O Senhor está comigo, né? O Deus conosco, o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Aqui mostra a confiança no Senhor e o falta de temer o que os homens podem fazer. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre o que me aborrecem, o meu desejo sobre os meus inimigos, não é? O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem ou sobre os meus inimigos. E aí o verso 8, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Depois, melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tanto no homem como nas autoridades, melhor é confiar no Senhor. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Aqui mostra um ajuntamento das nações contra o ungido do Senhor, o escolhido, mas que ele despedaça as em nome do Senhor. Lembrando, Salmo 2 também, cercaram-me e tornaram a cercar, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram uma vez, tornaram a cercar de novo, mas em nome do Senhor eu as despedacei. Sugere também a batalha final, quando as nações se levantarão contra o Senhor, batalha do Armagedon, e ele vai despedaçar as nações. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Cercaram-me e se apagaram como fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedacei. A vitória é certa no nome do Senhor. Com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Parece que os inimigos queriam ver a queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, e porque Ele é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, a salvação vem de Deus, né? Como Maria cantou, minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor aparece diversas vezes nos Salmos, sugere que a destra do Senhor é que age, a mão direita de Deus, que tem o poder e a autoridade. Na tenda dos justos, lembra Israel ainda em tendas, esse hino também era cantado na festa dos tabernáculos, onde eles ficavam em tendas. Na tendas dos justos, a voz de júbilo, de alegria e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. De novo, é quase que paralelo, repetição. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Agora o verso 17. Não morrerei. Olha só, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei. Ou se morresse, ressuscitaria, não é? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Cristo, ao morrer, reviveu novamente, está vivo para todo sempre. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Houve um livramento do salmista aqui, onde ele foi castigado, punido,
mas não entregue à morte. Verso 19. Abriu-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. As portas aqui são sugeridas como as portas do templo, onde na casa de Deus se proclamava a justiça e o louvor. Porém, abriu-me as portas da justiça, entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. No templo, nas portas, os justos entravam para louvar ao Senhor. Louvar-te-ei, porque me escutasses e me salvasses. Louvar-te-ei. A razão, Deus escutou, Deus trouxe salvação. Verso 22, Jesus usou isso, né, no livro de Mateus 21, 42, Jesus fala isso. Também Marcos 12, 10 e Lucas 20, 17. A pedra, essa pedra vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, né? A referência ao Salmo 118, verso 22, vai ser usada em vários textos. No texto de Atos, Pedro usou também. Efésios 2:20, Paulo também usou. E 1 Pedro 2:4 e 7, essa pedra é mencionada. Então, diversos textos é citado pelo menos 6 vezes no Novo Testamento, nós vamos ter essa expressão, 6 vezes. Não é? Vou repetir, Mateus 21, 42, primeira, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Efésios 2, 20 e 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 7, menciona essa expressão. São 7 vezes, na verdade, porque uma no verso 4 e outra no verso 7 de 1 Pedro, capítulo 2. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, tornou-se a pedra principal. Falando um pouco desse verso, diz que quando na construção do templo, as pedras eram grandes pedras retangulares, que eram cortadas, e elas eram cortadas na montanha e depois eram trazidas por carros de boi, por rolos, e eram colocadas. Então todas as pedras vinham cortada retangular. E aí chegou uma pedra em forma de L, que era a pedra da esquina. E aí os edificadores que estavam edificando o templo, quando viram aquela pedra, acharam que aquela pedra tinha sido cortada errada e a lançaram fora. Continuaram a construção, quando chegou no quina, no ângulo, faltava aquela pedra e eles foram atrás. Então é isso a referência da pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Jesus se referiu a si mesmo como essa pedra que os saduceus e fariseus estavam rejeitando, não aceitando, e essa era a pedra principal. E diz, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa. Esse texto do Salmo 118, verso 22 e 3, é uma forma de ser profético, se referindo à pedra que é Cristo. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Verso 24 desse salmo também muito bonito, fala da alegria do Senhor, de nos regozijarmos em sua presença e nos alegrar. E aí o verso 25, 26 que é lido em muitas ceias, Senhor, ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Quando Jesus entrava, na entrada triunfal, pegaram folhas e ramos de oliveiras e de palmeiras, e eles diziam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus também, ao repreender os saduceus e fariseus em Mateus 23, ele também menciona isso, depois de proclamar 8 ais, eles falam, não me vereis mais até que dizeis, bendito aquele que vem
em nome do Senhor. Então, isso é mencionado, esse bendito em Mateus 21:9, e Mateus 23:9, Marcos 11:9, Lucas 19:38. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Salmo maravilhoso, profético, aponta para o Cristo. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Normalmente os cordeiros eram levados e aí o altar tinha as pontas e amarrava-se o cordeiro com cordas para que a ovelha não fugisse até a hora do seu sacrifício. Cristo, também o Cordeiro de Deus, foi manietado e levado preso. Aponta também de forma profética, atai a vítima da festa com cordas, lembrando da Páscoa, os cordeiros que eram levados ao altar e atado, e Cristo foi levado manietado à presença do Sinédrio e do sumo sacerdote. Profético e salmo messiânico. E verso 28, tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvarei porque tu és o meu Deus, te exaltarei porque tu és o meu Deus. O reconhecimento de Deus. Verso 29, louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Sua benignidade é para sempre. E como eu disse, na Nova Almeida atualizada, em vez de benignidade, diz sua misericórdia é para sempre. 5 vezes encontramos isso no Salmo 118. Com isso, nós concluímos o Salmo de número 118. Vamos voltar no próximo programa para comentar o maior capítulo de toda a Bíblia, Salmo 119, possui 176 versos, um salmo de louvor à palavra de Deus. Muitos creem que Esdras é o autor do Salmo 119. É um acróstico com as 22 letras do alfabeto, e para cada letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante, nós vamos encontrar 8 versos no Salmo 119. Não perca o Salmo de número 119. Se você gostou desse programa, coloque o sinal de joinha. Esse é o único programa que comenta a Bíblia toda para você de forma sistemática, capítulo por capítulo, verso por verso, e traz esse comentário apontando para algumas coisas que você deve pesquisar, meditar e se aperfeiçoar mais no conhecimento da palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar. Fale para amigos e familiares. Amém.